Sejam bem-vindos ao canal Augusto Ascioli de Oliveira, criado no site YouTube para a produção de vídeos de interesse público. O tema de hoje é a 23ª edição da Copa do Mundo de Futebol, que ora se realiza nos Estados Unidos, Canadá e México, com a disputa da fase de grupos. Nesta fase, 48 seleções divididas em 12 grupos disputam o primeiro e o segundo lugar para a classificação da próxima etapa, sendo que nesta edição existe a introdução dos 8 melhores terceiros colocados na disputa dos grupos. Então, para a segunda fase, serão listadas 32 seleções. O primeiro e o segundo colocado de cada grupo são 12, são 24 seleções, mais os 8 terceiros melhores colocados. Então, 24 mais 8, 32. Então, nessa segunda fase, que seria uma fase eliminatória, nós teríamos 32 seleções. A derrota dá o passaporte nas mãos de cada atleta do time perdedor. Volta para casa. Ficarão, então, 16 seleções. E aí entrará o processo de oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. Mas, depois da fase de grupo, as fases seguintes são eliminatórias. Dito isto, vamos nos deter naquela seleção que mais prende nossa atenção. É a seleção brasileira. Assistimos, estarrecidos, o jogo com o Marrocos, que nos colocou literalmente na roda. Cada ataque do Marrocos levava perigo ao plantel brasileiro. E o lamentável é que os ataques brasileiros não levavam perigo ao gol do Marrocos. Porque era tanta tentativa de filigrana, recuo de bola. Existe um conceito no Brasil, posse de bola. Então o jogador está recuando a bola, o comentarista fala que o Brasil está com maior posse de bola. Quando o futebol é jogado para frente. Mas os times do Brasil desenvolveram uma estratégia ao contrário. Eles valorizam a posse de bola recuando a bola. Então nós temos no Brasil jogando diversos atletas que, bem orientados, seriam fenômenos, mas da maneira que estão sendo instruídos, saem correndo em desabalada carreira até a quina da área do adversário e não centram a bola, recuam a bola. O tal do domínio de bola. E vão recuando, recuando, quando nós olhamos a bola está nas mãos do nosso goleiro. Quando, alguns minutos atrás, estava diante do gol adversário. Outra coisa que nós vemos nesta seleção que preocupa é a ausência do meio de campo. O meio de campo nosso é como se fosse um queijo suíço, repleto de buracos. Tem tanto buraco que os adversários até escolhem o buraco que querem entrar.
E os jogadores brasileiros, sem um meio de campo, ficam com atletas despachados para a área do adversário sem receber bola. Então nós estamos dependendo de talentos individuais. Aliás, foi um deles que nos salvou de uma inglória entrada no Campeonato Mundial. Nós iríamos perder do Marrocos, não fosse aquele gol salvador do Vinícius Júnior, que é um atleta de ponta, mas demonstrou que somente o talento individual dele teve a chance de fazer o gol, porque o time brasileiro está sem conjunto. Cada ataque do Marrocos rasgava a defesa brasileira como se fosse papel molhado. Foi de assombrar o time brasileiro com medalhões em que todos eles recebem de salário no exterior, alguns até no Brasil, verdadeiros prêmios da Mega Sena a cada mês, e em campo, diante da gorduchinha, como falava aquele grande comentarista e narrador, Osmar Santos, não sabiam o que fazer com a bola. O número de passes errados foi tão grande, mas tão grande, que no futebol da Praia do Flamengo, o atleta já teria sido substituído pelo técnico. Outra coisa são as faltas burras. É inconcebível que um atleta receba um cartão amarelo em seu próprio campo. Receber cartão amarelo em seu próprio campo é torcer para o adversário. Ser expulso no campo do adversário já é um fracasso ainda maior. Ou seja, o adversário nem chegou no nosso campo, nós já estamos perdendo jogadores no campo dele. Então, eu sinto que além da estratégia do próprio futebol em si, os jogadores teriam que receber uma orientação com relação às regras do futebol. Porque parece que muitos deles não conhecem as regras ou fingem ignorá-las. Não é possível que os jogadores se metam a discutir com o juiz. Não pode discutir com o juiz, sob pena de ser punido. Eu tenho visto, aliás, todos nós temos visto jogadores nossos batendo boca com o juiz, levantando o dedo para o juiz, numa competição a nível mundial. A seleção que perder um jogador diante de uma outra vai ser massacrada. A demora dos técnicos em substituírem jogadores punidos, o jogador que está com cartão amarelo por uma falta burra, tem todas as chances do mundo de fazer uma segunda falta burra. Eles têm que ser avisados antes de entrar em campo para não se meterem a dar carrinhos. Ou se estão 2 ou 3 contra 1, abafem. Esse jogador não precisa fazer falta, que ele vai entregar a bola. E chutar em gol é uma obrigação do jogador. Só existe gol se alguém chutar em gol. E o time brasileiro quer fazer gol de placa,
driblar 1, 2, 3, há jogadores nossos que não se convenceram que o futebol é coletivo. Eu vejo com tristeza essa seleção em campo. O jogo do Marrocos deveria servir como alerta para o time brasileiro que não se empolgue se der goleada no Haiti, porque será um vexame se não o fizerem. Porque a vitória sobre o Haiti não vai marcar nenhuma nova estratégia na seleção. Vitória sobre o Haiti é obrigação. Qualquer time do Campeonato Brasileiro derrotaria a seleção do Haiti. Então não é possível que os medalhões achem que golear o Haiti quer dizer que já estão dignos do aplauso popular. Não, vocês têm que mostrar o talento de vocês a partir do terceiro jogo do grupo. Aí é que vocês vão dizer se estão aptos a seguir adiante. Confesso a vocês que as seleções brasileiras dos 4 primeiros campeonatos mundiais foram integradas por atletas jogando em clubes nacionais e por técnicos brasileiros. Esta fantasia de haverem colocado um técnico europeu para comandar a seleção brasileira esbarra na própria história de êxitos da seleção do país. Zagallo, Fiola, Cláudio Coutinho, Filipão e outros mais mostraram, isso sem falar em Aimoré Moreira, desculpem o lapso, sem falar em outros técnicos brasileiros como Flávio Costa. Nós tivemos excelentes técnicos como Tele Santana, com a memorável seleção de 82, e jogadores. Quer dizer, Pau Grande não era conhecida como cidade até surgir um fenômeno chamado Garrincha, né? Pelé, um menino de 17 anos, ganhou a Copa do Mundo de 58. Quantas centenas de milhares de craques não existem no país para nós vermos esses milionários atuais jogando na Europa, aliás, muito bem sucedidos, correndo desesperadamente atrás da bola, como se fossem jogadores de várzea, um time sem conjunto, sem objetividade. Ainda bem que os locutores passaram a não mais pronunciar os times a que estão filiados os nossos jogadores, tal qual uma propaganda silenciosa de clubes europeus ou clubes internacionais, ou silenciosa dos empresários que os levaram para aqueles países. Esse negócio de dizer fulano do Arsenal, Beltrano da Juventus, Cicrano do Paris Saint-Germain, isso tem soado muito mal. Os nossos locutores têm que passar a voltar a dizer bola para Didi, Didi para Vavá, Vavá para Coutinho, Coutinho para Pelé, Pelé para Rivelino, para Gerson. Isso está faltando nos locutores brasileiros. Então o que nós notamos é uma macarronada geral
de interesses financeiros. Eu, quando vejo o time nosso em campo, eu não vejo estratégia de bola. Eu vejo cifras rolando ao sabor de narrações e ausência total de gols, que, aliás, é a alegria do futebol. Este vídeo está complexo, sim, porque muitos assuntos foram tocados. E eu nem falei nas bets, hein? Que estão financiando essa festa toda e nós não sabemos sequer de que países são, quem são os seus donos, ou se o volume de 12 bilhões,2 milhões desses 4 primeiros meses do ano de 26, para onde foram. Agora, uma coisa eu sei, a sede das bets é na casa de cada um de vocês, na sala, no quarto dos filhos, às vezes até mesmo no toalete tem alguém jogando nas bets. E algum de vocês conhece empregado com carteira assinada pelas bets? Algum de vocês sabe o endereço de uma das bets? Alguém conhece o presidente de uma das bets? Se vocês souberem responder a uma dessas 3 perguntas, que sinceramente eu desconheço a resposta, entre em contato com este canal. Ajudarão muito a eu entender o que está se passando com o futebol brasileiro, onde agora se ganha dinheiro até com o número de corners ou o número de cartões amarelos ou vermelhos. Qualquer dia ganhar-se-á dinheiro acertando com que uniforme o time entrará em campo, se o número 1, o número 2, o número 3 ou o número N. Este vídeo foi feito por Augusto Ascioli de Oliveira, na cidade do Rio de Janeiro.